No dia 12 de janeiro vamos organizar o BitTalk Summit e não é apenas para nós falarmos, queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt. Neste BitTalk vamos falar com o Nuno Cortesão, co-founder e CEO da Zarta. A Zarta é uma loja de penhores em esteroides no mundo digital, no mundo cripto. Vamos explorar NFTs, o que é que significam para o mundo, quais são os desafios que nós temos pela frente. Fica com os melhores nomes. Que as criptomoedas trazem muito este fator de encurtar o tempo. Há 300 milhões de utilizadores com criptomoedas no 300 mundo. milhões. Utilizadores ou carteiras? Em 2 anos parece que não acontece nada e em 10 anos parece que aconteceu tudo. Um cartão de cidadão podia ser um NFT. O cartão de cidadão poderia e vai ser um dia um NFT. E com blockchain estas coisas passam a ser todas binárias. É uma coisa muito estranha, não é? Quer dizer, os tipos que construíram o blockchain era para descentralizar e fugir ao controle, não é? E acabam por levar a humanidade para um controle total. Somos uma loja de penhores digital em esteroides. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain programming, já podias estar ao mesmo nível do professor. Então, Nuno, conta-nos lá, pá, como é que um engenheiro mecânico se vai meter na área dos NFTs? Se calhar era importante neste episódio, vamos falar de NFTs e vamos falar da Zarta, da empresa que vocês estão a criar. O que são NFTs? Pois, se calhar é melhor começar a explicar o que é que são NFTs. O NFT é um objeto digital que tem propriedades únicas. E isto depois expande-se a várias coisas. Ou seja, pode ser um bilhete para um Sporting Benfica. Nós todos sabemos os problemas que existem na transacionalidade dos bilhetes nos dias de hoje, não é? Há sempre pessoas a tentar vender bilhetes no mercado negro. Falsos. Os clubes, muitas vezes falsos. As pessoas não têm capacidade de validar se aquilo é um ativo sólido, se o bilhete está a funcionar, se não está. Transacioná-lo é uma chatice. Muitas vezes é no mercado negro, é com dinheiro em mão. No futuro, este tipo de ferramentas começam a criar este tipo de casos de uso, onde servem para bilhetes a futuro, servem também para posições financeiras, ou seja, a Uniswap na área do DeFi já registra as suas posições em NFTs, tokenização de ativos reais e transformá-los em ativos digitais. Os NFTs vão ter uma grande pegada, porque vão ser os chamados digital twins, ou seja, a quantidade de objetos digitais que se podem criar são inacreditáveis. Portanto, no fundo, podíamos dizer que um NFT é quase uma lista de propriedades, não é? Portanto, tu podes definir que essa lista de propriedades seja qualquer coisa. Pode ser uma morada, pode ser o nome de um artista, no caso de um concerto, e um local. Pode ser uma medida. pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um GIF, pode ser o que tu quiseres. É um set de propriedades, portanto, um conjunto de propriedades que são gravados numa blockchain, em Ethereum. Em Bitcoin, por exemplo, não é possível fazer isso porque não existem smart contracts, mas em blockchains que têm smart contracts, tipo Ethereum, Solanas, todas essas blockchains, e essas propriedades são únicas. Portanto, se eu tiver ali, por exemplo, no caso dos macacos, todos os macacos têm uma imagem diferente, têm um número diferente. No caso de um bilhete para um evento, provavelmente tem um lugar diferente, Exatamente. um artista diferente. No caso de uma casa, tem uma morada diferente. Portanto, é sempre diferente. Não há NFTs que sejam iguais um ao outro. Esta é a base do NFT. E depois objeto- podes enfiar lá o que isso, tu quiseres. É isso mesmo. E depois podes fazer coisas em cima disto, porque é um objeto digital, torna-se composable, é um termo em inglês, não é? Que depois cria uma data de... Estas propriedades podem ser coisas mais estáticas ou podem ser propriedades que se vão alterando ou que vão interagindo com outros contratos, portanto abrem uma amplitude de Porquê que tu aplicações no porquê que tu futuro. achas que este mundo dos NFTs rebentou foi com os chamados PFPs, que é as imagens, não é? É os macacos, é os punks, os CryptoPunks, existe dos gatos, existe tudo, não é? Porquê que foi nas imagens que rebentou os NFTs? Podia ter sido noutra coisa qualquer, ou não? Se calhar é mais fácil, não é? São fáceis. São tangíveis. Apesar de ser intangível, não é? Uma imagem de internet não é tangível, não é? Mas torna-se tangível. É fácil de perceber um objeto digital que é uma obra de arte, um macaco digital que tem um conjunto de propriedades, é uma obra de arte, de comunidade. Isto daqui a 100 anos vão olhar para trás e isto é uma tendência como outra qualquer que surgiu ao longo dos anos. E é uma coisa fácil de percepcionar.
É um objeto digital, é uma imagem que eu tenho, que me representa, que me dá acesso a vantagens dentro das comunidades. Não surgem macacos XPTO, Bored Apes todos os dias. Eles criaram um sentimento de comunidade fortíssimo, que ele dava acesso a eventos altamente exclusivos. Isso fez com que as pessoas começassem a ganhar muito amor e carinho por essas propriedades. Qualquer pessoa que compra um PFP repara rapidamente que as imagens que se escolhem tipicamente até refletem parte da personalidade da pessoa. A pessoa adapta-se logo à imagem, se gosta, se não gosta. Se Estás a aquilo dizer reflete. que o owner do macaco, as Exatamente. propriedades que aquele macaco. Quando estamos a falar de macacos, é os Bored Apes Yacht Certo. Club, portanto é provavelmente a coleção mais famosa no mundo dos conhecida. NFTs. Pertence à Yuga Labs. E eles emitiram 10 mil, não Uhum. é? São 10 mil únicos. Aquilo é, basicamente, o que estás a dizer é que aquilo é um bilhete para a comunidade Exatamente. dos Bored Apes, em que quem tem aquele NFT tem acesso ao Discord deles e aos Claro. eventos exclusivos e a todas essas coisas. E depois outras Basicamente, coisas. o que se está a vender não é tanto a imagem do macaco, É o sentimento de exclusividade. é o sentimento de exclusividade de pertencer a uma determinada rede, digamos assim, não é? Um clube, É mais né? aspiracional. Está-se a vender uma aspiração, não é? Eu dou um estatuto. exemplo prático de uma coisa que não é feita em blockchain, mas que tem o mesmo sentimento, que é aquelas o Soho House, que existem várias pelo mundo, em que quem é membro dos clubes pode ir e tem acesso em Berlim há uma, há outras depois também Isso na é o que é América. um health club? É uma espécie de um alt club onde simplesmente aquilo é altamente exclusivo e se uma pessoa for um membro do clube, em qualquer sítio do mundo onde exista, tem acesso a ir e a pertencer. Há outros exemplos, um Harvard Club também há, também os alumnis, há vários pelo mundo em que eles têm acesso. Então o que é que os NFTs mudam nesses clubes? Os NFTs trazem a facilidade da verificação Do bilhete. do digamos bilhete. Trazem várias coisas. Trazem a autenticação da propriedade, que aquilo é teu e que tu és o titular. Depois traz a facilidade transacional, ou seja, é fácil de vender. Um NFT, acho que estas são as dimensões que são engraçadas nos NFTs e que depois também se encaixam. Se calhar também depende dos NFTs, não é? Depende dos NFTs, sem dúvida. Mas nestes iniciais é muito o facto, é aqui que se começam a ver as propriedades de blockchain e porque é que é a próxima revolução digital. Porque Mas não tem elemento demasiado especulativo. depende. Depende porque isto tem sempre uma parte boa e uma parte má, não é? A partir do momento em que nós conseguimos com facilidade transacionar ativos, faz com que rapidamente possa haver variações de preço, porque ainda por cima com um nível de transparência toda a gente sabe se os ativos estão a ser vendidos ou não. E portanto faz com que, a partir do momento em que haja vários ativos a serem vendidos ao mesmo tempo, mercado livre puro e duro, faz com que a oferta, faz com que o preço acabe por subir. E dá efetivamente acesso a que haja às vezes algumas variações de volatilidade. Mas isso acaba por, no futuro, acaba por ser diluído, porque o mercado também é muito nichado. Quando se fala em criptomoedas, pensa-se sempre nestes valores absurdos, porque tipicamente as pessoas que investiram e que compraram em fases muito iniciais, são pessoas que às vezes estão próximas, ou seja, é o retalho, é um amigo, é um conhecido, é aquela pessoa que sabe que vivia ali e que de repente fez uma fortuna nas criptomoedas e cria muito este sentimento de a facilidade do acesso ao capital. E por isso é que também cria esta noção de volatilidade. A partir do momento em que estes ativos começarem a transpor-se e a comporem uma grande parte do tecido de ativos do mundo, as componentes de volatilidade vão mudar, porque começa a ser muito mais fácil a haver muito mais ativos digitais, o mass market é maior e os ativos começam a ser vendidos até em diferentes formatos. Hoje em dia conseguiu-se, por exemplo, com estes ativos de colecionáveis, este conceito de vender 5, 10 mil ativos, unidades muito fechadas, onde os utilizadores compram a sua entrada e depois até usam aquela escassez para fazer com que haja uma certa volatilidade e um aumento do preço. Mas a maior parte dos NFTs de coleções acabam por não ter esse reflexo e não têm todos estes comportamentos. Muitos deles nunca chegam a ser um sucesso. Aliás, a maior parte não chega a ser um sucesso e eu até diria que a maior parte este foi o use case indie inicial e estes vão ser os que vão ser mais famosos e de ano a ano vão existir aqui 1, 2, 3 ativos por ano que conseguem mobilizar muito interesse, muitas pessoas e que se vão transformar nos próximos Bored Apes ou similares. Mas a maior parte dos ativos vão ser sempre
vão estar sempre noutras gamas, tanto de preço como de volume de negócio. Até se nota, nós agora, pronto, não expliquei o que é que nós fazemos, mas nós temos estado a trabalhar muito sobre identificação de personas e temos estado a trabalhar muito em produto. Já lá vamos. E nota-se, e isto era só para chegar aqui, que nós notamos que há duas pessoas que têm NFTs desse tipo de colecionáveis. Temos pessoas que têm os ativos blue chip, que compraram ativos que têm uma pegada muito conhecidos, e depois há o contrário, há pessoas que têm NFTs que lhes dão acesso a uma comunidade, uma coisa que eles adoram, aquilo não tem valor comercial, mas para eles tem muito valor. Isso é engraçado, é quase o certo. Há uma transposição do colecionismo do mundo real para o mundo digital, não é? As cartas do beisebol, as cartas do Pokémon. Eu conheci aqui um exemplo, um rapaz que fez uma fortuna a vender cartas de Pokémon, agora há uns anos, um português. E também são ativos que não... Eu acho que aqui o que acontece... Cartas é que as criptomoedas... Magic, né? As cartas Magic. As cartas Magic também. É uma loucura. Eu fiz um erro. Olha, por acaso os 3 founders das Arta, nós todos jogávamos cartas Magic. Mas eu comprei as cartas Magic todas em português. Porque eu era português e era miúdo. Mas quem tem as cartas Magic que eu tenho em inglês, elas são muito mais valiosas. Pequenas pormenores às vezes fazem a diferença. E quem está relacionado... Eu acho que as criptomoedas trazem muito este fator de encurtar o tempo. Porque um cartão de beisebol, para se tornar valioso, antigamente tinha que se esperar 40, 50 anos, era preciso ali uma exclusividade, era preciso uma deterioração da maior parte das outras cartas e fazer com que aquela que está conservada na capinha, que nunca foi aberta, seja muito mais valiosa. Hoje em dia, com as criptomoedas, as coisas, como a transacionalidade é muito mais rápida, faz com que simplesmente se encurtou o período da apreciação dos ativos de melhor qualidade. E isso é que faz também depois esta valorização, que depois também dá headlines. E é brutalmente mais simples vender um NFT na blockchain para qualquer pessoa em qualquer sítio do mundo do que estar uma carta, não é? Tens uma carta, aquilo fisicamente tem que ir para alguém, não é? E tens de ter cuidado que não se estrague, etc. E depois tem que se ter... Depois começamos a entrar nas burocracias e nas limitações do mundo real, não é? Porque um NFT, se tu achas chegar e disser, tenho aqui um Bored Ape, e consegue provar em segundos, com uma prova digital, que tem um Bored Ape. E se eu estiver interessado em comprar, eu sei que vou comprar um Bored Ape de qualidade, que é exatamente o standard e é aquilo. Se eu for comprar uma carta Magic, se me pedirem 100 mil, 200 mil euros, eu se calhar já tenho que chamar um apreciador, tenho que chamar alguém que tenha a certeza, eu tenho que ter a certeza que não vou comprar um cartão de beisebol XPTO, que depois é o verdadeiro flop, não é? Que não tem materialidade porque não é. Porque é falso. Porque é falso. Yeah. E isso depois reduz todas estas barreiras da verificação, transformam-se em valor. Eu acho que isto é um ponto muito importante dos NFTs, que há um misconception, portanto algo que as pessoas não compreendem, que é olharem para os NFTs como as imagens, não é? E depois tens sempre aquela velha de, eu tiro um print screen, faço botão direito, guardo a imagem, agora a imagem é minha, roubei-te o NFT. Claro. Mas não é isso que é o NFT, não é a imagem é só uma representação, Exatamente. uma parte da representação do NFT. Aquilo que tem valioso no NFT é que eu ligando uma wallet cripto, Exatamente. eu posso ir a um site e autenticar-me com aquele bem digital. E se tu guardaste a imagem no teu computador, tu nunca vais entrar naquele portal, ou naquela comunidade, ou naquela funcionalidade, porque tu digitalmente não te consegues autenticar com o NFT. E é isso que é o valor do Bored Apes, não é as imagens. Ok, os macacos são engraçados, há pessoas que nem acham piada aquilo. É o acesso à comunidade que eles têm, é aquela exclusividade. Só há 10 mil, meu. No Bitalk ainda não temos uma coleção de NFTs, mas acreditamos que já temos alguma comunidade e para isso contamos contigo, para que partilhes com os teus amigos, para que juntes à discussão. Voltamos ao episódio. Só 10 mil pessoas é que vão estar ali juntas. E é a Sim, capacidade mas transacional. aí acaba por ser um clube dos ricos, não é? E é. Yeah. Aliás, Mas estes são os muito melhores. ricos. Mas é que isto expande-se a centenas de coleções. Lá está. Nós temos estado a falar com muitas pessoas que usam este tipo de produtos e, portanto, tem sido quase uma cruzada que nós temos estado a fazer nos últimos meses. E há pessoas que, coitadas, coitadas, e eu incluo-me aí, que eu não tenho nenhum Bored Ape, não tenho nenhum CryptoPunk, não entrei nessas fases. Tenho ativos de baixo valor, mas que eu gosto bastante. Comprei, faço parte daquela comunidade, sou um membro ativo e sinto-me mesmo entitled e fulfilled porque estou ali, porque eles estão lá e porque sei que há pessoas que valorizam o mesmo tipo de coisas que eu e criam uma grande relação. E, portanto, criam-se diversos clubes. Oh, Nuno, mas ainda estamos a falar de um target muito pequeno, não é? É um target muito pequeno. Há 300 milhões de utilizadores com criptomoedas no 300 mundo. milhões. Utilizadores ou carteiras?
Utilizadores. Carteiras. Utilizadores únicos? Nunca se sabe muito bem, porque depois. Podes ter várias carteiras, É não é? isso. As criptomoedas em si, 300 milhões no mundo inteiro, não é mass market. não é? Tem 8 Não é- mil milhões. Em 8 mil milhões é pouco. Isto é um mercado muito emergente. E quando se fala, lá está, há este tema dos headlines, há este tema Estás a destas falar coisas de que tem carteiras cripto. que têm carteiras cripto. Pessoas que estão realmente envolvidas e que têm carteiras cripto, e isto também inclui Mas os números alguns de podem malta ter- que está em exchanges. Mas há malta que tem mais do que uma carteira, não é? Certo. Portanto, Certo, toda a E gente por tem isso, mais por que isso uma é que estes carteira. números, por isso é que estes números são estimados, porque ok. não há uma visibilidade total. Ou seja, há carteiras entre diferentes redes, portanto, logo aí há um certo overlap, há uma certa sobreposição de utilizadores que têm carteiras em diferentes redes. Depois ainda há pessoas que têm cripto, mas que não são os reais utilizadores. Compraram cripto por ferramenta de investimento, muitas vezes mantêm nas exchanges ou em entidades centralizadas, nas quais nem se tem uma visibilidade total sobre qual é que é a profundidade de utilizadores que eles têm. Algumas têm mais KYC, outras têm menos, e portanto nem sempre se sabe, mas este é o número estimado de utilizadores no mundo. Desses 300 milhões, quantos é que têm NFTs? Não tenho esse número aqui de cabeça, mas sei quanto é que é o valor de Mas- NFTs no geral. Mais ou menos. Eu diria 50 milhões? Não, é menos. Menos, não é? É menos, é menos. Porque é Por importante. acaso eu devia saber, porque nós temos estado a trabalhar em estratégia e tenho estado a ver imenso esses valores. Só que, por acaso, o valor que eu tenho aqui, que guardei de referência de ballpark, é que o mercado de NFTs, de colecionáveis e da maior parte dos NFTs neste espaço, já incluindo também posições de Uniswap e outras coisas, situa-se entre os 20 e os 25 mil milhões de dólares. Este é o ballpark. E utilizadores de DeFi, o valor que está bloqueado em DeFi está entre os 65 e os 100 mil milhões. Isto depois depende com as relações entre as criptomoedas e o par com que se está a ver. Mas estes são os números mais ou menos em ballpark, em números. Só para dar uma Mas visibilidade. isso depende do valor. Por exemplo, o Bored Ape agora vale X e, Certo. portanto, isso entra para esse número. né? Entra para esse número. O Ou mercado seja, cai, sobe, esse Exatamente. número desce muito, né? É bastante elástico. Mas só para dar aqui uma visibilidade, que às vezes pensamos que as criptomoedas têm um valor que têm já uma pegada e que toda a gente tem, não é verdade. O mercado de cripto tem um trilhão de dólares, no geral, agregado. Não sei se ainda tem. Depois, não, tem agora. Já tive mais, já teve quase nos 2 e agora Ok. está com estas quedas, estabilizou aqui nos 900 e anda ali entre os 900 e 1.1. Então, e tu achas que nós estamos a viver um momento em que, paulatinamente, estamos a passar do mundo real ou dos ativos que nós podemos chamar reais, não é? Para a sua representação digital? Eu acho Tu não devias chamar mundo real, não. que Tens que chamar o mundo físico. Porque o digital também é real. Sim, os sonhos também são reais, não é? Certo? Mas são, não são? é verdade, é verdade. Os sonhos podem se transformar em realidade. É, eu acho que devia ser o mundo físico e o mundo digital. Então vamos Então, ao mundo físico e mundo Vamos digital. alinhar aqui a semântica. Ok. Eu parti o exercício em dois. Ou seja, eu acho que agora o que está a acontecer é uma aceitação para aceitar como real o mundo digital. E isso está-se a transpor não só por trazer os ativos físicos para o mundo digital, mas por criar ativos digitais. Ainda agora estava a ouvir os miúdos, Fortnite, por exemplo, a grande receita deles, eles fazem tipo 80 mil milhões de dólares por ano, acho eu. Agora não tenho bem certeza se é isto. Não é mesmo, Não, deve ser mesmo. É um valor, é um valor O que aqueles absurdo. gajos fazem. Era um valor absurdo. Eu agora já não sei se estou aqui com uma ordem de grandeza errada, Mas não é importante. mas É muito é dinheiro. só com venda de skins. Basicamente só vendiam skins que não trazem valor ao jogador, para o jogador Skins ter é mais- as roupas, Era as armas, os sapatinhos, os chapéus. as danças. Esse é o prime business model deles. E o que acontece até, estava a contar-me um colega meu lá das artes, estava-me a dizer que na escola os miúdos que não têm roupas no Fortnite ou no Roblox e nesse tipo de aplicações, os miúdos já, da mesma maneira como quando nós éramos novos e começou a ter roupa de marca ou ter algumas coisas ténis da distintivas, Nike. uns ténis da Nike, era sempre aquela coisa de distintivo. Agora é esse, não tem uma roupa no Fortnite ou se não tem uma roupa no Roblox, é suficiente para os miúdos já fazerem distinção e portanto, as novas gerações estão a aceitar o digital como uma realidade. E esta é aqui a grande força motriz. Depois temos um regime a 5, 10 anos, que isso até foi um trabalho, eu antes de estar a fazer este trabalho
antes de estarmos a criar a startup, trabalhei bastante tempo no mundo corporativo, mas há aqui um regime de transformação e de digitalização dos ativos reais para o mundo digital, que principalmente com tecnologias blockchain, e não porque é cool, não porque é sexy, não porque nada Tipo o disso, quê? mas Estás a fazer tipo a coisas? falar de digitalização de real estate, digital twins, ou seja, ter uma casa que está representada ou tokenizada como um NFT, que depois tem o histórico da casa, a facilidade da transacionalidade da mesma. Estamos a falar de Euronext ou basicamente empresas da bolsa quererem também de começar a digitalizar os títulos, bonds, ações, porque isto, a verdade é que torna os processos muito mais transparentes e muito mais fáceis de negociar. E lá está há bocado estávamos a falar de que velocidade é dinheiro, não é? Em última instância. É isso que cripto quase que traz, que é a velocidade, que parece que anda tudo em esteroides. Isso depois também se transpõe nos processos financeiros tradicionais. A partir do momento em que está tudo digitalizado, em que não há necessidade de custódia dos ativos, dos papelinhos, das ações físicas na banca tradicional e nos custodials, e que passa a estar tudo digital, facilmente transacionado, facilmente verificável. Isto cria uma optimização, uma eficiência no sistema financeiro que vai estar muitas ordens de magnitude ao que nós temos ao dia de hoje. Agora, trazer isto tudo do mundo físico ou do mundo real para o mundo digital ainda vai demorar um bocadinho. Há aqui muitas coisas que se tem que... O que é um bocadinho? Um bocadinho são 10 anos. Achas que 10 anos? Acho que 10 anos. Isso parece-me pouco. Eu acho que 10 anos... Eu já vi Não, tanto. 10 anos é um bom ballpark para estarmos a ver isso a acontecer. Mudanças na realidade. significativas. Exatamente. Aquela frase do Bill Gates que em 2 anos parece que não acontece nada e em 10 anos parece que aconteceu tudo. E é um Exato. bocadinho isso. Ou seja, as mudanças vão ser significativas, são pequenas, mas começam a entrar em compound e ao fim de 10 anos já vão estar, são palpáveis. O grande problema aí é a resistência da sociedade, dos Claro. institutos da sociedade. Mas por isso é que também acompanha esta camada Porque, de geração, não é? Porque a grande motivação do Estado, em geral, não é? Portanto, independentemente do Estado que é controlar os processos. Controlar os processos e cobrar impostos, não é? Portanto, e logo isso é qualquer coisa que ponha isto em causa, não é? Enfrentam uma resistência brutal. Mas porquê que achas que controlar isto põe em causa? Na verdade, eles podem controlar melhor. Está tudo na blockchain. Tudo o que tu fazes fica visível. Aliás, eu acho que esse é mesmo o problema. É que tudo o que tu fazes é visível para todos. Eu sei. E até podem cobrar com mais facilidade os impostos, não é? Sim. Portanto, só que isso altera completamente os seus processos e a partir do momento que é descentralizado, eles têm a sensação de perda de controle. E tem, né? Na prática E tem. de facto perdem o controle. E tem que Eles ser- podem ver, E tem mas um não podem impacto agir. retroativo. Impacto retroativo nas pessoas que fazem, que têm profissões normais e que lidam com os processos que existem ao dia de hoje. Que têm todas que levar um upskill, ou têm que modificar. mudar, né? Tem que mudar isso. Mudanças na sociedade é o mais difícil, sem dúvida alguma. Mas eu mesmo assim acho que o maior desafio que a descentralização e o blockchain têm nestas instituições é a transparência. Porque se há coisa que eles não são, é transparentes. E portanto, independentemente da eficiência da tecnologia e tudo isso, isso leva a que eles se tornem transparentes. E ninguém quer ser transparente, não é? Há um incentivo para isso, não é? Mas a questão é que também a rede blockchain que suporta isto depois tem muito que se lhe diga, porque uma coisa é utilizar as redes públicas que já existem ao dia de hoje e que têm os temas do pseudo-anonimato, que tentam conferir aqui um certo sentimento de privacidade, mas que é tudo transparente. Mas depois, se os processos tentarem replicar os processos tradicionais, podem-se criar redes de blockchain privadas, com um conjunto de players e instituições que tutelam, e eu acredito até que é provavelmente o passo que a maior parte dos organismos estatais vão querer fazer, porque também é mais próximo. Mas acho que no long run até o que vai porque ganhar é a parte descentralizada pública. Repara, as pessoas também não querem ver toda a sua vida exposta a toda a gente, não é? Espera, deixa-me só explicar isso, porque tu falaste de uma palavra importante que é o pseudo-anonimato da blockchain. Porque o que acontece na blockchain é, eu quando vou à blockchain ver transações, eu vejo carteiras, portanto eu vejo endereços. Eu não vejo o tocha, eu vejo um endereço. Eu não sei se é do tocha ou se é de outro gajo qualquer. O que acontece é que se o tocha mandar um token aqui para o Nuno, né,
O Nuno vê de que carteira é que veio o token do Tocha. E a partir desse momento ele sabe a minha carteira. Se eu tiver NFTs, tu consegues ir à blockchain e ver tudo o que eu tenho na minha carteira. É isto que é o Ou tu pseudo-anonimato. podes Ou até seja, é anónimo. anunciar, tu podes anunciar qual é que é o teu, qual é que é a tua, Ou eu posso a tua anunciar e carteira dizer, olha pessoal, a específica. minha carteira é A esta. partir de agora é esta. Yeah. E toda a gente pode ir ver o que eu tenho na carteira. Mas começam a surgir soluções já em cima das redes blockchain públicas para começar a conferir graus de privacidade aos utilizadores, porque isso é uma necessidade. Não, estamos aqui a falar da parte estatal, que querem controlar, ou não sei o que é que eles querem fazer, eles lá saberão. Acho que eles também não sabem, mas sim. Isso aí já não me toca a mim, mas eu próprio, como cidadão, há coisas que quero ter mais transparentes, há coisas que tenho direito à minha privacidade, não é? E não é cartão de cidadão podia ser um NFT. o cartão de cidadão poderia e vai ser um dia um NFT. Mas isto depois entra no tema de há certas coisas que não precisam de ser um NFT, porque o meu cartão de cidadão não é transacionável. Depois entra aí para os soulbound tokens, que agora é uma coisa É que se fala boa muito. transacionável, estás enganado. Sempre que tu apresentes o cartão de cidadão para provar que és tu, isso estás sim. a fazer uma transação. Mas não tem a parte de comercial, porque eu às vezes acho que temos... Só que o valor não se mede só pela parte comercial. É verdade. Sim, mas é o verdade. NFT é transacionável. Tu não podes transacionar o teu cartão de cidadão. Portanto, tem que ser mais... Quando está a falar uma coisa chamada soulbound, que é... É um no objeto fundo, é digital. um NFT ligado à tua alma. Exatamente. Ou seja, tu nunca o podes transacionar. Ele é teu, tu podes te autenticar com ele. Estás a ver? Ok. Porque senão eu mandava-te o meu cartão de cidadão e tu ias aí às discotecas todas. Mas já faz muito... Mas Ou melhor, faz, ao contrário. Mas se isto calhar. Há uns anos era o Exato, há contrário. uns anos roubava-te um cartão de cidadão. Mas isto faz sentido, ou seja, posso ter um NFT, um ativo com propriedades específicas, digitais, pertence-me a mim, e que depois aumenta... O caso do uso da discoteca é um caso clássico. Isto depois são sempre os lugares comuns para justificar as coisas, que é, a partir do momento em que nós temos a informação bem digitalizada e começamos até a ter ferramentas de privacidade, por exemplo, Zero knowledge proof e coisas do género, podemos começar a criar regras onde eu tenho o meu cartão digital pertence-me a mim, vou a uma discoteca e em vez de mostrar ao porteiro, eu devido a alguma vez que algum porteiro tenha visto os meus dados privados e esteve ali a controlar, mas a verdade é que eles têm, quando se é mais novo, entrega-se o cartão de cidadão e eles veem se nós temos a idade para entrar, mas a verdade é que têm acesso a todos os números que lá estão, ao meu NIF, ao número do utente, ao número de cartão de cidadão, a minha altura, não sei, tudo o que lá tiver. O nome dos teus pais. O nome dos meus pais. E no futuro podemos começar a ter regras muito mais automatizadas e muito mais pequenas e muito mais binárias. Eu quero ir numa discoteca, eu passo o meu cartão de cidadão tokenizado, ou a minha parte digital, e aquilo não diz se eu tenho 30 anos, se tenho 25, se tenho 50, se tenho 100. Ele diz, Diz simplesmente posso podes entrar. ou não posso Podes. entrar. A regra binária é uma regra. Pessoas com mais de 18 anos podem entrar na discoteca. E este é o tipo de automatismos que se começam a criar com estas ferramentas. Isso é o isto- tal jargão que tu lançaste agora, É, assim de repente, é. que é o Zero Knowledge Sim. Proof, que é uma tecnologia que se está a desenvolver, ainda está nos seus early days, em que no fundo existe, imaginando aquele NFT que eu estava a falar que tem várias propriedades, tu quando chegas a um sítio não tens que mostrar tudo. Ele tem um request e tu podes, tem um pedido e tu podes responder não com um dado, mas com uma confirmação de algo. No caso da idade, Certo. ele simplesmente pergunta: este gajo tem mais que 18 anos? A resposta é sim ou não. Isso é um bom substituto para os cartões de crédito. É. Sim. Se bem, Os se bem- gajos têm saldo? Tem. Paga. Pumba. se bem que o cartão de Siga. crédito quase que pode usar mais cryptocurrencies até direto. Aquilo é... Lá está. Quando começamos a olhar para estas coisas... Depois, eu acho que às vezes as pessoas não têm percepção da eliminação de burocracia que Escuta, mas acontece. a questão do cartão de crédito tens um grande problema que é as fraudes com os cartões Claro. de crédito, não é? Sim, mas em blockchain isso é nativo, não é? Exatamente. Tu vais Certo. pagar, o token tem que sair. Se não sai tokens, não tens lá nada. O valor está embutido na própria rede, não é? Portanto, há logo uma garantia à cabeça de que existem os fundos. E depois queria... Há bocado estávamos a falar de impostos e há um exemplo também, mais um lugar comum, de quem tem que explicar blockchain várias vezes ao dia, mas que quando, por exemplo, se faz um pagamento, um cartão de crédito é um bom exemplo. Por exemplo, quando se compra uma coisa num e-commerce, uma pessoa vai a um e-commerce, quer comprar um produto, e há aquele momento do leap of faith, não é? Em que eu selecionei o produto, há um momento em que sou redirecionado para algum lado e pago com o cartão de crédito, depois há ali um momento que são uns segundos, às vezes minutos, até receber um e-mail com a confirmação do pagamento. E isto acontece porque o mundo hoje em dia está desacoplado. Ou seja, há o pagamento, há a transação do serviço, há o recibo, há os impostos, ou seja, está tudo partido em peças.
Há as várias layers, São até as- o pagamento exatamente. chegar onde E- tem que chegar. E depois há a confirmação de que o comissões. pagamento aconteceu, há departamentos inteiros de bancos, edifícios inteiros só a confirmar que o dinheiro sai de um lado e entra no outro. E com blockchain estas coisas passam a ser todas binárias. Há um smart contract que tem um processo, tem um pagamento, tem um recibo e ou há recibo ou há pagamento. Tem que acontecer tudo. Não pode haver cá partes de só, porque senão o sistema não aceita. E isto é a velocidade que se traz neste sistema, passa por estas Lançaste mais um simplificações. jargão que eu gosto muito de outro exemplo para explicar esse, que é o do smart contracts, que é a das máquinas automáticas de compras de snacks e etc. Não é? Sim. Portanto, aquilo é como se fosse um smart contract. Portanto, no fundo, tu sabes, tens uma máquina, metes uma moeda, carregas no número, sai um snack. Não é? Não é simplesmente uma ação que aconteceu, houve uma data de coisas que aconteceram dentro da máquina para aquilo sair. Houve um input, há um output. Exatamente. O smart contract é isso. Há um input digital, há um output, que pode ser uma data de coisas. O que estavas a dizer é, sai logo o recibo, confirma logo que recebeu o pagamento e atribui logo o serviço ao produto que tu compraste. Isto tudo numa só transação. E se calhar já pagou o imposto. Isso calhar já provavelmente já pagou pagou o o imposto. Logo à cabeça. Quer dizer, numa blockchain pública, descentralizada, Esperemos que sim. de Crypto Bros, não sei, mas... Depende de quem constrói o smart contract. Alguém tem que o fazer, não é? Exato. Portanto, Mas tu, disto tudo nós falámos, às tantas parece que estamos a viver naquelas sociedades utópicas, exato. Aquelas distopias onde somos controlados tudo e toda a gente, o Estado sabe tudo o que a gente consome, toda a gente sabe tudo. Não conseguimos entrar numa discoteca. É tipo, um gajo às vezes ia entrar numa discoteca e não tinha idade. Ou ias fazer umas quantas coisas ilegais e passava. E tudo isso desaparece. Passamos a ser controlados 100%. É uma coisa muito estranha, não é? Quer dizer, os tipos que construíram blockchain era para descentralizar e fugir ao controle, não é? E acabam por levar a humanidade para um controle total. Ou pelo menos existe essa Existe essa possibilidade. Né? possibilidade, não é? há aqui um tema, não é? Ou seja, estavas a dar o exemplo da discoteca. As regras existem são para se cumprir, não é? Esse é um bocadinho o objetivo. Mas Não claro sei, que sempre que a aplicação do bom As regras senso... existem para ser quebradas. Statement, bold. Anarquia. Anarquia máxima. The Purge. Não, mas a questão é, claro que nós usamos o bom senso, não é? Ou seja, qualquer português que já infringiu coisas pequenas quando o bom senso impera. E efetivamente, esse é o problema dos mundos digitais, não é? Porque a nuance não... Aí não há bom senso. É assim ou sopas? A questão é que pode haver bom senso do lado do humano que está a usar, mas os computadores são muito mais racionais, não é? E, portanto, têm este espaço para ser preto e branco, enquanto nós, a vida real é muito... Por acaso era engraçado. Que tem muita amplitude. Tem uma oportunidade para desenvolver algum algoritmo de inteligência artificial que tenha empatia e dizer, realmente passaste nesta estrada a 55 km por hora quando só se podia andar a 50. Mas com base em todos os dados que eu analisei de ti, isto até foi uma cena sem querer e tal, e tu tens boa pessoa, vou deixar passar. Eu acho que isso era uma boa Não, o gajo proposta. vai Estou a dizer, ver-te a vender isso interessante, ao nosso governo. Acho que eles iam. Ele Acho vai que isso dizer ia assim, agarrar com uma pinta. Tu bem, passaste funcionar. ali nos 55, violaste. Mas para aquilo que tu habitualmente fazes, isso nem foi nada. Tu estás perdoado, não é? Por exemplo. Sistema indiano. Está bem, olha, então vamos lá aqui à Zarta. O que é que faz a Zarta? Explica tu. Então, nós estamos a criar uma solução que permite fazer empréstimos utilizando NFTs como colaterais. Portanto, somos uma loja de penhores digital em esteroides. A maneira mais simples de explicar. Pessoas que têm estes ativos, independentemente se têm um macaco, se têm uma posição financeira, independentemente do que for, se têm uma obra de arte, têm um objetivo digital, têm um objeto digital. Esse objeto digital tem um valor intrínseco e nós ajudamos a fazer uma operação financeira para fazer um empréstimo com cryptocurrencies. E portanto eu vou à Zarta e digo, olha, tenho este macaco e preciso de um empréstimo. Não é? E vocês avaliam, conseguem logo identificar que o macaco é real e dizem, ok, Tocha, como isto vale 50, nós estamos dispostos a emprestar-te 30 por ele. E tens X tempo para me pagar de volta. Tocaste aí num tema importante, que não somos nós que emprestamos. Isso é um tema importante, que é, nós estamos a combinar um bocadinho... Sim, mas é isto, antes disso, só para irmos à base. É isso. A base, Depois complicas. A base é esta, é isto. E portanto eu fico com o Para o dinheiro, utilizador é isso que ele vê, não é? Exatamente. eu fico com esses 30 e vocês guardam o NFT e eu tenho um tempo para pagar. Exatamente. Se eu não pagar, fico sem o NFT. Se eu pagar de volta, vocês devolvem-me o Exatamente. NFT. Com juros. Pagar com juros, claro. Claro. E isso tem a ver o porquê e para onde é que vai o NFT e quem é que empresta o dinheiro. Que agora vais explicar que não é a Zarta propriamente,
São outras pessoas também. Exatamente. E na nutshell, é isso. A grande diferença aqui é que nós estamos aqui a ligar um bocadinho o modelo tradicional de crédito, não é? Isto existe há centenas de anos, mas também com as tecnologias descentralizadas e com as lógicas de DeFi. DeFi é Decentralized Finance, portanto são regras financeiras ou produtos construídos em cima de redes de blockchain. E o que nós fazemos é, por um lado, temos os utilizadores que depositam fundos dentro de uma lending pool, ou seja, basicamente temos um repositório onde os utilizadores podem depositar fundos de criptomoeda, e depois utilizamos, e isso está num smart contract, e depois, quando o utilizador vem pedir um empréstimo, o Tocha tem aqui um board ape de 50 mil euros, vem pedir um empréstimo, há uma avaliação desse ativo, nós construímos um motor de inteligência artificial que permite fazer... Isso são vocês que fazem, não é? Esse algoritmo que avalia o Não meu só, ativo? nós numa fase inicial estávamos com a tutela, criámos um conjunto de ferramentas para fazer as avaliações, mas agora já começaram a surgir, porque não havia nada, quando nós começámos a fazer o kick-off da nossa ideia há 6, 7 meses, o mercado não tinha ferramentas. Isto era, cada vez que precisávamos de qualquer coisa, tínhamos de ser nós a criá-la de raiz. Há 6, 7 meses começou a Como se fosse, tempo, não é? mas Há 6, 7 meses não havia nada, agora há montes de coisas. Mas agora já há alguns providers, já há pessoas a tentar atacar essa parte da avaliação. Portanto, nós também já começamos a colecionar os pontos os pontos de avaliação de outros fornecedores, comparamos com o nosso e chegamos ali a um consenso de qual é que é o valor mais adequado para aquele ativo. Depois há um conjunto de regras de risco de negócio que são apresentadas de antemão ao utilizador. Ou seja, isto agora está tudo na nossa documentação, dependendo do tipo de ativo, dependendo dos ativos que estão na lending pool, há um conjunto de métricas sobre qual é que é o grau de colateralização que é aplicado. Portanto, dando assim um ballpark aqui, 50% de sobrecolateralização é mais ou menos o que aplicamos. Portanto, no teu caso de uso, tu chegavas com um board ape que vale 50 mil euros. Não tens direito a 30. Tens direito a 25. 25. Mas depois é Não, binário. mas eu sou um gajo sim. fixe e é um board ape. É, mas por acaso, mas isso tem impacto, ou seja, o ativo que está subjacente, conforme a qualidade do mesmo, isso depois tem impacto aqui nas regras de negócio. Se essas regras são apresentadas de antemão ao utilizador, o utilizador, se concordar com os termos, aceita a transação, deposita o ativo dentro de um smart contract, portanto também fica está custodiado na rede, não é custodiado por nós, e tem acesso aos fundos e vai fazer o que precisa. Mas quem é que dá os fundos que eu tenho acesso? Os fundos são um conjunto de utilizadores, ou seja, nós recolhemos de antemão, nós somos um marketplace assíncrono, não é? Ou seja, temos pessoas que depositam fundos dentro de uma lending pool de antemão, estão fundos disponíveis, e depois se alguém precisar de um empréstimo, tem que haver fundos já preparados para poder fornecer este Portanto, no empréstimo. fundo tens a supply e demand, Exatamente. não é? Tens de um Exatamente. lado as pessoas que colocam dinheiro e colocam o dinheiro porque vão ganhar juros sobre ele. Exatamente. E tens do Começam outro logo a lado. cobrar. Não, o que nós fazemos é, o nosso sistema neste momento é bastante orgânico. Quem fornece o pagamento a quem faz os empréstimos é o pagamento dos juros. Portanto, há aqui, mas na realidade, e agora entramos aqui... Mas ele sabe para o que é que vai. Sabe para o que é que vai. Ou seja, é 100% transparente para quem está a emprestar. Tem lá a performance da pool nos últimos tempos e consegue saber, claro que dados passados não garantem o futuro, mas dá para ter aqui uma certa sensibilidade de qual é que é a expectativa de retorno que vai ter. Agora, o Tocha não pagou o macaco. Não, eu não paguei o empréstimo que Não pagaste o Não pagou o empréstimo, empréstimo. exatamente. Já Portanto, tirei os 30 mil euros. não consegue recuperar o macaco. O que acontece ao macaco? O macaco passa a ser tutelado pela lending pool. Ou seja, os utilizadores que depositaram os fundos, Quem me deu os 30 mil euros? no fundo? que é Ok. efetivamente quem Passa a ser capitaliza o empréstimo, tornam-se os detentores do ativo. E depois, nós agora temos estado a trabalhar bastante nisso, na capacidade de fazer logo a revenda automatizada ao mercado para aumentar a eficiência de capital do produto. Como é que vocês vão descobrir quem são os potenciais utilizadores? Isso aí também já entra aqui na parte da nossa magia de comunicação, mas tivemos... O público-alvo está nichado e nós sabemos quem são. E numa fase inicial nós até começámos a atacar o mercado de cripto mais em geral, agora já estamos muito mais específicos. Já fomos ver, os nossos clientes base são pessoas que já fizeram empréstimos noutras plataformas parecidas com a nossa, ou que já fizeram que não seja com NFTs, que fizeram com outros tipos de ativos. Existem outras soluções com base em criptomoedas, pessoas que já estão familiarizadas e que já tiveram este problema, porque isso foi uma das coisas que nós percebemos no primeiro feedback, e por isso é que também fizemos 2 sessões de feedback a construir o produto, é que os primeiros utilizadores
a referência ou a moldura que se usa é muito importante, porque os primeiros utilizadores que nós pedimos feedback não eram especialistas disto e, portanto, não tinham reais pain points. Diziam, isto está muito giro. Mas, por acaso, só um tema. Vocês tinham perguntado sobre defaults. Nós temos estado a monitorizar também com competição e até algumas são mais competições, algumas são mais colaborações, mas há taxas de default. Apesar de haver uma perda potencial grande, tipicamente os ativos, os empréstimos são feitos com que o ativo seja sempre maior do que o empréstimo. A volatilidade no tempo às vezes faz o ativo baixar de preço, ou às vezes os utilizadores não conseguiram pagar porque fizeram uma alavancagem, não é? Pediram emprestado para ir investir em algum lado, saiu furado, ficaram sem dinheiro e não conseguem pagar o ativo. Esses utilizadores, os ativos foram defaulted e foram revendidos no mercado livre e até é um mercado que funciona bastante bem, dada a dimensão. Às vezes as pessoas que fazem o empréstimo, não é? Que metem o dinheiro nas pools para ser emprestado, até ganham mais dinheiro se o gajo fizer default. Isso é o one-on-one de uma loja de penhores. Claro. Se toda a gente fizer default e conseguirem vender os ativos todos, é o negócio melhor é negócio do perfeito. mundo. Só que mas isso também é uma coisa importante, que isto é um marketplace, não é? Não se pode criar uma solução. Há soluções do espaço que são altamente predatórias e que esse é o target. É quase parece tipo... É o pote de mel onde cai uma mosca. A expectativa é que os utilizadores entrem em default porque é aí que vão fazer dinheiro. Nós estamos a tentar criar uma solução para humanos, orgânica. Há uma taxa de juros que seja justa para quem empresta, há uma taxa de juros justa de pagar para quem pede emprestado, há períodos de recuperação dos ativos. Ninguém, lá está, há bocado tivemos aí 20 minutos a falar sobre NFTs e como nós temos, as pessoas que têm os NFTs criam às vezes até vínculos emocionais. Às vezes já nem é pelo valor. Perder, para uma pessoa que tenha muito dinheiro, às vezes perder um bocado de dinheiro não é assim tão importante. Mas perder uma coisa que se dá muito valor e que se gosta muito é super relevante. Então, até temos isso considerado. Ali um período de o utilizador não pagou, mas há depois um período para tentar recuperar o ativo. E é a expectativa, porque se começamos a ter um default astronómico, depois não há ninguém a pedir empréstimos, não é? Porque já sabem que a partir do momento em que lá vão, é porque vão ficar sem o ativo. Eu acho que isto para quem não está dentro do mundo dos NFTs e talvez esta conversa está a pensar, estes gajos são completamente apanhados. loucos. Não sei quantos mil milhões presos em imagens de macacos e não sei o quê, e depois andam a emprestar dinheiro uns aos outros e a perder as imagens e ficam tristes de perder uma imagem. Que é uma realidade completamente diferente. Mas todas as pessoas gostam de coisas irracionais. A raspadinha é o melhor investimento dos portugueses. O maior investimento. É o maior. É o maior, sim, não é o melhor. Depende. É o maior e o pior, não é? É das coisas que mais volume mexe em Portugal. Quase ninguém investe. Portugal até tem índices de literacia financeira bastante baixos. Mas tu chamas isso investimento? Isso é um jogo. É um jogo, mas É um esse jogo de é que é azar. o grande tema, que é a maior parte das pessoas não investe, porque há pouca literacia financeira, mas depois a maior parte das pessoas gasta 10, 20, 30 euros. A maior parte, se calhar, estou aqui a generalizar. Certo. Mas Muita gente que gasta quantias semanais nessa gama. E esse valor, se fosse, por exemplo, investido ao longo dos anos em compound, isso fazia diferença na vida deles, que se calhar jogar na raspadinha uma vida inteira nunca vai fazer. E que depois há sempre aquele survivor bias. O meu vizinho da frente ganhou e eu também um dia vou ganhar, Sim, e queria porque esta o fator de emocionalidade, risco- não é? O fator de risco que tens, né, em cripto é menor do que o fator de risco que tens na Muito raspadinha. menor. Na raspadinha. Astronomicamente menor. Ainda por cima se E o comprarem ganho, coisas e o boas. ganho também não é. O ganho também é desmesuradamente diferente, não é? Claro. Sim, porque a perda está quase garantida sempre, né? Pois, Exato. Aliás, a raspadinha não era um negócio se aquilo não desse dinheiro, né? é um grande negócio. Tal como os Raspadinha. casinos e todos Claro. os jogos de sorte e azar, por alguma razão alguém os organiza, né? Claro. Dão dinheiro. Mas as pessoas têm mais apetência e quando falamos destes temas todos... É o ganho imediato. É. Não é? Uma É. coisa é, eu vou comprar uma raspadinha, raspo já, ganhei, ou perdi. Investir demora tempo. Demora anos e nem toda a gente está preparada para esperar. É o ganho fácil. Não é? Mas o investimento também é um Não ganho só fácil, imediato, não como é? é fácil. Não sei se é fácil, porque sabes que a probabilidade de ganhares é baixa. Não, e depois às Sim, vezes sim. aquilo sai €1, isso é o clássico da raspadinha que uma pessoa está a jogar e depois joga €1 e sai outro. E Vai jogar também. Clássico, não há ninguém que pegue nesse euro e guarde e vá para casa, não. A seguir é logo, sai €1, venha mais uma raspadinha a ver o que é que toca. E depois perdes o euro. Depois perdes o euro, clássico. É lixado, é lixado. Pá, mas no cripto às vezes até parece que é um bocado igual, não é? Não estamos a falar se calhar no investimento que tu estás a pensar, investimento a longo prazo, portanto existem várias coisas neste mundo que se fazem,
Mas muita gente faz o conhecido trading, não é? Eu compro um bocado de uma Bitcoin agora, daqui a 24 horas estou a vender, a seguir compro outra coisa e estou a vender e estou sempre ali a fazer trading. Tu estás a falar em investimento, não é nesse sentido, é comprar, segurar esse um é um asset. ponto importante, que é, eu conheço muito pouca gente que seja realmente um day trader milionário de criptomoedas. E conheço mesmo muita gente neste espaço, não é? Aliás, a minha tese de investimento até é um bocado, se calhar até privilegiada, que é só compro produtos de equipas que eu sei que já conheci ao vivo e que já as via funcionar e que já falei com elas em conferências, etc. Portanto, esse é o meu due diligence. Eu não aconselho nenhum produto financeiro, não é a minha especialidade. Mas só compro coisas de equipas que eu sei que estão lá todos os dias como nós. E que estás a falar de projetos na área do Web3, claro, né? exatamente. Que tem um token Que e tem que um token, acreditas exatamente. que vai valorizar no futuro. A minha tese de investimento é, se eu conheci a equipa, se falei com eles, se eles estão a fazer qualquer coisa de valor, depois também faço uma avaliação às vezes um bocado mais profunda, mas essa é a minha métrica para comprar. Todo o day trading de cripto, que não vou chamar perigoso, mas que é assim um bocadinho mais são produtos que têm pouca documentação, poucas provas de valor dado. A maior parte dos produtos que são sólidos, de redes, de infraestrutura, de produtos que estão no mercado, que têm clientes, a documentação está toda lá. E claro, o nível de due diligence é diferente, mas está lá e dá para comprar coisas muito boas e a coisa ficar ali. Eu acho que também, não precisam, as pessoas também não precisam de ir comprar os tokens daqueles produtos que não conhecem, não é? Tu tens as blue chips, Claro. que são as blue chips por alguma razão. São os bitcoins, os ethereum, todas essas mais conhecidas, não é? Que se tu fores ver em curtos períodos de tempo, normalmente perdeu-se dinheiro. Mas se for num longo período de tempo, até agora pelo menos, não sei o futuro, this is not a financial advice, como se diz em todos os vídeos cripto, mas até agora, quem tinha Bitcoin desde o início, ou quem tinha Bitcoin há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou há 2... Estava aqui a pensar, num exemplo comparativo do mundo real. Nós, quando compramos ações, compramos de empresas estabelecidas, não é? Quando se vai uma pessoa de retalho, tipicamente não compra de startups desconhecidas. Por isso é que há fundos de VC e empresas especializadas e business angels que passam a vida à procura das oportunidades que um dia poderão ser boas empresas, etc. Mas o retalho tradicional já compra as coisas mais estabelecidas. As criptomoedas, acho que o comparativo é o mesmo. Há produtos estabelecidos, são os mais fáceis. Se uma pessoa quiser comprar coisas diferentes, tem que estar preparada, tem que ter muito mais tempo, tem que investigar muito mais. E tem maior risco. Olha, Nuno, vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira, acho que é um bitoque. Vou-te pedir que escolhas um ingredientezinho. Um bife. Já faço aqui o barulho de abrir a tampa, né? Estás a ver? Podes ler em voz alta? Os macacos, Mutant Ape ou Bored Ape, dão dinheiro. Eu diria que sim, quem tem, dão dinheiro. Até porque vários formatos. Especialmente na Zarta. Especialmente na Zarta. Na Zarta desbloqueiam dinheiro. Exato. É uma palavra diferente. Na Zarta, efetivamente, é um ativo que nós vemos como um ativo é um dos nossos favoritos. Porque acreditamos, achamos que é sólido. E dão dinheiro por várias razões. Porque criam um sentimento de comunidade e até porque têm depois... Estas coleções têm feito muito, criam produtos complementares. E eu conheci, agora quando nós andámos aqui a trabalhar muito na parte do produto, conheci um tipo na Índia. Nós fomos expostos a imensa gente, de backgrounds sem palavras. Conheci um tipo na Índia que tem um Bored Ape, que não tem dinheiro, ele vive numa aldeia tipo, afastada, não tem quase capacidade financeira para ir a Delhi, mas tem um Bored Ape e diz que com os Bored Apes recebeu um Bored Ape Canal Club, recebeu um Mutant, recebeu mais não sei o quê, e que basicamente com isso utilizou esse dinheiro para outras coisas, vendeu esses ativos, guardou o ativo principal que considera que diz que nunca vai vender. Isto é uma pessoa que tem dificuldades financeiras e tem um ativo que vale 300 ou 400 mil euros, um absurdo. Mas mesmo só de ter guardado esse investimento e da parte das coisas indiretas que ganhou a aportar ali, já lhe compensou e já conseguiu usar esse dinheiro para começar a transformar a vida. Portanto, isto depois depende do entry point. Os macacos, depende do jogo que estás a jogar, como tu disseste há bocado. Depende do tempo, depende da hora. Depende da estratégia que fazes e como é que queres lidar com as coisas. Mas sim, esta era fácil na frigideira. Escolheste bem. Olha, Nuno, obrigado por teres vindo. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana com mais um convidado. Podem nos encontrar nas redes, plataformas digitais. Nuno, obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Feito.
Olha, mas havia aqui um tema que tu falaste há bocado que eu queria explorar um bocadinho e que acho muito interessante, que é as estratégias de análise e de marketing que se pode fazer em Web3, que são um bocadinho diferentes das do Web2, não é? Porque, por exemplo, estavas a falar, eu estava a pensar, vocês emprestam dinheiro com colateral de Bored Apes, né? Existem 10.000 Bored Apes, pá, e existe um smart contract na blockchain, e tu podes ir ao smart contract da blockchain e podes ver exatamente em que carteiras é que estão esses 10.000 Bored Apes. Ou seja, tu sabes as pessoas. Quando alguém entra na Zarta e liga à sua carteira, né, tu automaticamente sabes tudo o que ele tem lá. Tu podes ver, epá, este gajo tem 1 milhão em assets. Pá, este gajo se calhar consegue emprestar dinheiro. Epá, este gajo tem 2 Bored Apes, mais um não sei quê, mais um não sei o que mais. Este gajo se calhar pode pedir. Né? Portanto, as estratégias são completamente diferentes Claro. do Web2. Claro. Tu conheces os teus clientes de uma forma Mas completamente tu diferente. consegues chegar a eles? Consegues chegar a eles? Ou Tu seja, sabes fazer que o são as caminho, o carteiras. caminho inverso. Ou seja, tu até consegues identificar a carteira, que é uma carteira interessante, mas a quem pertence tu não sabes. Depois tem estes sistemas do pseudo-anonimato. Depende se a carteira é conhecida, se não. E acho que toca muito aí no outro tema que há bocado falávamos, como é que quando tu falámos chegas? dos utilizadores. Que é, os utilizadores até já estão a começar a diversificar as carteiras e os ativos que têm. Exatamente para não criarem essas relações e para ser mais difícil de fazer essa monitorização. Os utilizadores os utilizadores que utilizam produtos DeFi têm sempre entre 2 a 3 carteiras, onde têm uma espécie de uma carteira que é tipo a conta mãe, onde tem Quanto à ordem, é a conta, não, nem é a conta ordem, é a conta de depósito, é o que está guardado, Ok. que quase nunca mexem, é uma carteira Sagrada. uma sagrada, tem toda uma wallet XPTO e todo um protocolo para mexer nela. Depois tem uma carteira Se cá que está tem offline, não é? que está offline, tipicamente, que depende, isso depois entra naquelas dinâmicas que depende de como é que se guarda as coisas. Uma coisa é guardar 1.000 euros, outra coisa é guardar 100, outra coisa é guardar 1 milhão. E 1 milhão às vezes não é tão fácil, não se guarda na caixa de sapatos, não é? Guarda-se, até há soluções corporativas para isso e há uma data de coisas. Mas, portanto, em função do dinheiro que tem, muitas vezes tem os ativos separados, tem uma carteira que está offline, um hardware wallet, depois tem uma carteira que tem uma parte de fundos que é usada para day trading ou para comprar nos ativos e depois tem uma carteira às vezes só para experimentar os produtos. É uma carteira quase sem nada, só para poderem abrir, verem se gostam daquilo, não sei o quê, e depois quando precisam, quase que fazem uma dupla transação. Transacionam o ativo ou o conjunto de ativos que precisam para a carteira que vão fazer a operação, fazem a operação, fazem as operações que tiverem a fazer e depois retiram o ativo outra vez e colocam na carteira principal. Criam uma teia de... Já não é o nível de monitorização, parece simples a um primeiro nível, depois depende do nível de sofisticação. mas Então, a que nível é que está o marketing no Web3? peraí, mas antes disso, só para comentar sobre isto, que é uma das razões que fazem isso, não só é pela privacidade, mas é também pela segurança. Né? Também. Porque nós sabemos que existem muitos Certo. projetos novos, tu ligas lá a tua carteira e bup, desaparece tudo o que está lá dentro. Isso Portanto, é um dos temas mais importantes, e um por isso é que tema nós muito auditamos contratos e por isso é que estamos a criar uma marca e temos agora até a falar com parceiros já marcados no espaço, porque é importante passar um bocadinho esse filtro, o filtro da conversão, não é? Uma pessoa ter confiança de que aquilo que não vão ligar a carteira às artes e que desaparece tudo. Aquilo é uma marca sólida e funciona. E Yeah. isso é um tema super Confiança, importante. confiança. Mas respondendo à tua questão ainda antes de irmos ao marketing, que acho que é super interessante, um dos truques que eu já vi de utilizar foi quando lançaram aquele marketplace competidor do OpenSea, o LuxRare. E o que eles fizeram foram à blockchain e viram todas as carteiras que transacionaram NFTs no OpenSea, é um marketplace de NFTs, e basicamente fizeram um airdrop, mandaram para essas carteiras dinheiro grátis. Um token. E esse token era o token da plataforma LuxRare, e depois eles distribuíam parte do lucro da plataforma LuxRare por quem tinha os tokens. Portanto, foi uma estratégia que eles encontraram de carteiras que não sabiam quem eram as pessoas, mandar para lá tokens para chamar as pessoas. Há novas, lá está, estamos a fazer produtos novos financeiros, estamos a fazer produtos novos de marketing. Há um caso também, esse é um caso engraçadíssimo. Há outro ataque vampiresco conhecido, que acho que é do SushiSwap à Uniswap. Agora não sei, acho que é do Sushi para a Uni, agora não sei qual é que é o Foi qual o é que Sushi surgiu. que copiou o Uni. se não me Sim, engano. eu acho que foi o Sushi que copiou o Uni, que o que fez foi, basicamente, as pessoas que tinham pares, ou que tinham que estavam, basicamente os utilizadores do Uniswap, podiam retirar as posições eram transacionáveis. Então eles quase que pagaram um premium a toda a gente que tirasse o dinheiro do Uniswap para dentro da SushiSwap. E pagavam
Portanto, fizeram uma estratégia de marketing de aquisição de cliente também muito nessa base. Interessante. Entrega de tokens quase gratuita e que depois vem um bocadinho lutar contra o status quo, não é? Que hoje em dia uma pessoa quer fazer publicidade no mundo digital tradicional, vai um Facebook da vida, vai uma rede social, dependendo do produto que tem, gasta uma fortuna em advertising, altamente segmentado. Aqui é a utilização do próprio capital interno da empresa para providenciar à comunidade, evitar esses canais de advertising que são caros e que nem sempre têm os resultados diretos, e é entrega de tokens a utilizadores que utilizam mesmo o produto. Depois entra aqui, depois há certas dinâmicas, há utilizadores que às vezes são mais motivados só pelos tokens e andam quase de produto em produto, nunca usam nada, e há outros que não, que são efetivamente utilizadores de um certo tipo de produtos, recebem tokens para um produto similar, o produto similar até tem novas funcionalidades e acabam por se converter à marca nova. Muda. Então, isto é super engraçado. As novas coisas que se fazem são completamente diferentes, porque a lógica é É diferente. um Por exemplo, muito mais volátil, não é? eu estava a ouvir É um o mundo mais Fred. experimental. Estava a ouvir o Experimental, Fred acho a que é falar há palavra. pouco tempo na Real Fever que uma das coisas que eles conseguem ver é todas as carteiras estão ligadas ao marketplace deles. Eles conseguem ver os fundos que estão lá dentro, né? E aqueles fundos estão disponíveis, estão hot, né? É tipo, naquele momento eles podem gastar o dinheiro se quiserem. Então, se eles vão lançar uma coleção nova, vão lançar não sei quantos gols ou jogadores, ou seja o que for, ele consegue ver em tempo real quanto dinheiro é que os utilizadores dele têm disponível na plataforma. Os gajos sabem em tempo real e estão aqui 2,5 milhões Prontos a disponíveis, gastar. prontos a gastar. Estes gajos, ele depois fala até em segmentação. Olha, users que têm mais de meio milhão, users que têm mais de 200 mil, users que têm mais de 100 mil. Eu vou lançar uma coisa muito exclusiva. Eu vou primeiro comunicar àqueles users que têm mais de meio milhão na carteira. Os gajos estão prontos a gastar dinheiro. Claro. Portanto, existe uma nova dinâmica de coisas muito interessantes e que necessita de criatividade. Mas uma das Precisa pensar dificuldades fora da caixa. grandes que estes projetos têm é o go-to-market. Né? É o marketing que tu estavas a falar. É exatamente o problema que todos os projetos têm. Certo. A Mas distribuição Não, é não, sempre a precisam parte estar, mais não difícil. precisam estar na web, não é? Não precisa ser web 3. Qualquer projeto tem grande dificuldade nas vendas, não é? Portanto, e aqui deve ser exatamente a mesma coisa. Portanto, Mas depois como é- é que tu chegas? Sobretudo quando tu não tens identificado o teu segmento. segmento, ou seja, Mas há tu certas... sabes a quem queres chegar. Por exemplo, tu queres gajos com carteiras recheadas, não é? toda a gente quer. Como é que tu lá chegas? Vais oferecer um token ao gajo? Isso já foi visto, não é? Sim, agora já há carteiras que bloqueiam esses tokens porque toda a gente Exatamente. começou a usar a mesma Portanto, isso cena. já é spam, não é? É spam, é literalmente spam. Pronto. Então, como ninguém vai... Ou seja, já por aí já não vai, não é? Portanto... Há spam e scam, porque há gajos que mandam-te Também. tokens. Dizes, recebeste um token. Quanto é que isto vale? Isto vale 5 euros. Ih, pá, recebi aqui de repente 500 euros. Vais lá para trocar e aquilo, em vez de estar a trocar, o smart contract tira até o dinheiro todo. Exatamente. Portanto, as pessoas também têm medo desses airdrops, né? O próprio airdrop da LuxRare, que estávamos a falar há bocado, eles também construíram uma marca. Claro. Quando eles Antes fizeram disso. aquele airdrop, eles mostraram às pessoas, pá, nós somos sérios, etc. Tentaram construir isso. Mas acho que o que estás a procurar é como é que se olha para o marketing nesta área? É diferente. É muito diferente. É muito diferente e depois ainda tem mais uma barreira. Então conta lá para o pessoal que está Não, nessa área. Ainda há mais uma barreira, que é a maior parte dos canais de marketing digital tradicional, como há muitos projetos de cripto que têm depois estão associados a scam, etc. E ainda, tipicamente, até põem barreiras a que se faça publicidade pura e dura sobre produtos. Sim, no Então- Facebook e no Instagram acho que não podes fazer publicidade a produtos cripto. Não. Tem regras. O que depois também entra para dinâmicas. Se uma pessoa está a fazer um jogo que é um play to earn, é um jogo de blockchain que tem blockchain por baixo e os ativos são transacionáveis. Esses, por exemplo, já podem publicitar. Eu, por exemplo, houve uma altura em que recebia muitos. Dá para segmentar os utilizadores, não é? Isto é da mesma maneira que se consegue utilizar um Facebook para segmentar pessoas que vão à praia, também dá para segmentar pessoas que gostam deste tipo de coisas. E os canais digitais existem e continuam a funcionar. Depois, é isto que o Tocha estava a dizer. Há outras estratégias de marketing fora da caixa que têm que ser pensadas e que têm que ser utilizadas. Nós temos algumas componentes nessa gama. Não posso fazer muito disclose, mas também mas temos uma das bastantes coisas que se diz conhecimentos muito- e trabalhamos muito nessa dinâmica de... Uma das coisas que se fala muito nestes projetos é nunca ninguém diz nós temos que fazer marketing para vender. Toda a gente diz
nós temos que criar uma comunidade. Não é? É Web3, it's all about community, é comunidade. Então, alguém vai lançar um projeto, seja de NFTs, seja do que for, na área de cripto, blockchain, é sempre, como é que nós criamos a comunidade? Isso tem uma razão, é porque há poucos utilizadores, não é? E se nós pensarmos, isso também está intrinsecamente ligado a isso que é. Há tão poucos utilizadores, que os utilizadores já são de nicho, que gostam tanto do tema, que tipicamente estão muito linkados aos produtos que usam. E vão... Os canais digitais hoje em dia são muito rápidos na transposição de mensagem, um Discord, um Telegram. Faz com que se possa criar um produto, receber feedback quase em tempo real, as pessoas estão todas a comentar e quase que é assim, é a comunidade, não é? É a vila, é a aldeia, é a nossa aldeia. A aldeia onde estão todas as pessoas que gostam deste produto e estão lá todas a dizer, o que faz falta aqui é um farol na vila, porque era um poço. E é esse o sentimento de comunidade que se cria, acho que vem de o mercado ser pequeno. E eu acho que isso depois se transpõe, e basta ver os paralelismos com os produtos ao longo de todo o long tail de produtos Web3, não é? A comunidade do OpenSea, se calhar já não é uma comunidade, o OpenSea já vende a clientes, porque o OpenSea já tem uma dimensão tal, e isso nota-se, uma pessoa vai a um Discord do OpenSea, quer uma resposta, quer abrir um ticket, tem um problema, e as coisas já não são a mesma velocidade de uma pessoa que vem à Zarta, ou que vem a um produto do tamanho da Zarta, vem um cliente, vem uma pessoa, um utilizador, e nós ficamos... Paparicá-lo todo. Vamos falar com esta pessoa está aqui interessada, vamos saber o que é que ela quer fazer, o que é que gosta, o que é que não gosta, tipo, trá-lo para a nossa comunidade, ela que partilhe connosco as necessidades que tem, e nós trabalhamos todos em equipa, somos uma pequena família. Eu odeio este termo nas empresas, não é? Estou a brincar, mas acho que este tema da dimensão liga-se muito a esse jargão. E depois tem este tema da distribuição, não é? Porque tipicamente os produtos do Web3, que são mesmo Web3, não estou a falar das empresas mais corporativas que usam soluções Web3, são coisas diferentes, têm tipicamente um token, têm a distribuição de parte do retorno em tokens para os seus utilizadores, para as pessoas que estão envolvidas, que cria com que haja um sentimento de partilha e cria com que vai mais com o cenário idílico que falávamos há bocado, quando Satoshi Nakamoto criou um blockchain e a Bitcoin, era para fugir ao controle totalitário e criar elementos que sejam mais peer-to-peer e que as pessoas estejam todas mais relacionadas. E eu acho que os projetos de NFTs, os projetos do Web3 trazem muito este conceito, que é, são pessoas a usar isto e conforme vão crescendo, há uma certa tendência até a perderem essas características, tornam-se incumbentes dentro do próprio espaço. A comunidade torna-se tão grande que é impossível de gerir como comunidade e passa a ser... O Discord do OpenSea tem 350 mil utilizadores, não é? É diferente do Discord, por exemplo, os portais, há vários em Portugal, de comunidades portuguesas que têm 300 pessoas, 500 pessoas, dá para falar. Quantos followers é que tem o Ronaldo? Não sei, o Ronaldo é a grande marca portuguesa. Só para comparar, não é? Não sei, mas... São muitos milhões. Muitos milhões. O OpenSea tem 350 mil pessoas. Mil pessoas. No Discord. É só para mostrar, o mercado é pequeno, é pequeno. Então, se calhar é muito por isso que se fala... Eu reparei que tu não deste nenhuma dica ao pessoal que está a começar empresas do Web3 de como criar comunidade. Mas isso aí não é por aí. Olha, a primeira dica que eu dou é... Que foi até uma dica que recebi de ti. Quando nós, se calhar aqui posso fazer aqui um disclose, claro, que nós quando passámos de ser os empreendedores da gaveta, que têm a ideia guardada e que não contam a ninguém, e foi um dia em que fomos ao Beta Católica e o Tasha estava lá. E eu lembro perfeitamente que esse foi o primeiro erro de empreendedorismo que nós fizemos, que foi durante 2 ou 3 meses andámos a trabalhar aquilo tudo sozinhos, altamente. Às escondidas, secretíssimas. Temos a melhor ideia do universo. E depois... É preciso cometer esse erro. Qualquer empreendedor que não cometa esse erro é altamente iluminado. Mas o que é que eu disse exatamente na altura? Na altura tu disseste-me, eu fiz a apresentação, lembro-me disso como se fosse hoje. Nós fizemos a apresentação, aquilo correu bastante bem e tal. Depois tu chegaste ao pé de mim, a primeira coisa que vocês têm que criar é um canal e comunidade e começar a meter as pessoas a falar com vocês e terem uma plataforma, uma página para as pessoas entrarem. E tu disseste, mas nós ainda não temos o produto Sim, pronto. E foi exatamente isso. Mas nós ainda não estamos prontos, o produto não está pronto, ainda temos... E eu acho que aí foi um grande insight. Foi, vamos começar a abrir já, vamos ver se há interesse, vamos ver se há pessoas interessadas. E de repente entraram pessoas
pessoas que falaram connosco. As pessoas interessam-se por estas coisas, principalmente quando têm dores e têm necessidades. Nós tivemos um inflow de pessoas de Portugal, porque estamos cá, não é? Portanto, isso acabámos por ter um bocadinho mais de visibilidade. Mas também tivemos um inflow de pessoas estrangeiras, porque nós estávamos a falar de um conceito que ainda ninguém tinha. Apesar de agora até já houve aqui 1 ou 2 produtos que já trouxeram isto para o mercado, e nós estamos a entrar mais ou menos ao mesmo tempo que eles. Na altura, nós queríamos fazer o conceito de empréstimos automatizados e não havia ninguém. O único mercado que havia era um marketplace, um bocadinho mais em lógica de quase um OLX de empréstimos, onde eu peço um empréstimo com um macaco e vai lá alguém e assume o risco totalmente. O apetite é daquela pessoa, percebe o suficiente daquilo e faz o empréstimo. O nosso conceito na altura até era bastante revolucionário. Há 6 meses, parece que foi, eu estou a falar na altura como se fosse há muito tempo, mas era extremamente revolucionário, que era a automatização, uma solução mais escalável porque era automatizado. Portanto, essa é a E primeira foi- dica, pá, não se fechem, Exatamente. abram-se, né? Deixem as pessoas dar feedback. Depois, também o que vocês começaram a fazer foi começaste a ir a falar com outras pessoas, a ir a eventos, a expor a ideia. De repente, pessoas que tu nem sabias chegaram ao pé e te disseram: olha, isso é bem interessante o que estás a fazer, eu quero-te ajudar, eu conheço este, eu conheço aquele. E ao começaste a contrário, aumentar a tua pessoas a rede. dizerem: olha, vocês estão aí para esse caminho, porque a nossa primeira ideia não era a automatização, era o marketplace. E a primeira coisa que recebemos de input foi: pá, abortem essa ideia, porque o mercado, o e-commerce com o marketplace tem uns custos de aquisição de cliente de tal maneira que vocês, antes de começar, já perderam. Ou vocês têm uma especialidade tal nisso. Portanto, recebes a parte boa, que é bom feedback. Olha, façam isto o que faz falta mesmo é fazer um bundle, o que faz falta mesmo é pagar com outras criptomoedas que não seja Ethereum. E depois recebes o contrário, que é: olha, cuidado, que há certos ângulos mortos que vocês estão a caminhar e que se têm que ir para lá, têm que ir bem conscientes do que é que estão a fazer, porque se não souberem, estão mortos. E preparem-se que isso vão ter depois que batalhar mais para os resolver. Portanto, esse é o primeiro. E o segundo é criar canais de comunicação e abrir muita porta. Abrir a porta, fazer as pessoas colaborar e recompensar as pessoas de várias maneiras, não só financeiramente, mas com empenho, carinho e também depois com esta parte financeira, aproveitar este tema de blockchain para poder utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor como canal de marketing e como canal de geração de comunidade. Oh, Nuno, e como é que se angaria 4,3 milhões de euros? Dólares. Dólares. Desculpa, em cripto é sempre Sim. dólares, um gajo não pode falar. O O euro está morto em dólar, em cripto. Como tu disseste, uma coisa de 6 meses e tal, e depois vais ter que investir. É que eu estou a falar disto porque é numa startup Web 2, não é? Claro. Levantar uma ronda de 4,3 milhões não é qualquer um que faz, não é? Temos alguns exemplos em Portugal, empreendedores já com muita experiência, que o conseguiram fazer, mas tu não eras, por exemplo, um empreendedor mega experiente, não é? Nós os três somos first time founders. Exatamente. E levantaram uma ronda de 4,3 milhões e ainda assim não tinhas produto. Já estavas a brincar na testnet. Já tínhamos em produtos, já tínhamos protótipos, já tínhamos... Sim, mas não é aquilo que é um produto tinhas É verdade. em Web 2. Mas eu acho que há aqui algumas particularidades. Ou seja, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi nos últimos 6 meses, 1 ano que estamos a desenvolver isto, é que cada founder tem o seu tempo, as coisas, não há caminhos, ninguém tem uma receita de sucesso, estas coisas compõem-se por trabalho, sorte, é um compêndio de tudo. Estar preparados. Nós não éramos first time founders, isso dou a mão à palmatória direta, mas tínhamos alguma experiência corporativa. Não, vocês eram first time founders, não eram second time founders. Exatamente. Éramos first time founders, mas tínhamos uma experiência corporativa considerável. Ou seja, também não há assim tanta gente, não há Zuckerbergs todos os dias que fazem dropout e que de repente criam Facebooks, não é? Mas nós estávamos naquele ponto de vida interessante, onde não tínhamos acabado de sair da faculdade, já tínhamos ido à parte corporativa, tínhamos aprendido coisas boas e coisas más. A parte corporate também tem muita coisa má que se aprende lá, mas tínhamos alguma estrutura e noção... Alguma confiança, né, Exatamente. profissional em termos Exatamente. E isso ligava muito bem, ou seja, nós em termos de equipa de founders, pronto, sou eu, o Pedro e o Diogo. Eu e o Diogo trabalhamos em blockchain desde 2016. Que não há, ou seja, o Ethereum, só para dar aqui o ballpark, o Ethereum é lançado em 2014 ou 2015, nem sei bem. Acho que o Ethereum é 2014, o Quorum é 2015, da JP Morgan. Portanto, eu e o Diogo entrámos na altura mesmo no início. Ou seja, eu na parte de consultoria a fazer provas de conceito, que é em Portugal, depois até a vender projetos internacionais, o Diogo a fazer
o projeto da Aptoide, depois foi para a Mercedes e estive a trabalhar mesmo com as tecnologias e tivemos os dois a trabalhar, a desenvolver este tipo de casos de uso. Isso acaba por nos dar alguma bagagem sobre... Temos uma percepção do que é que estamos a fazer com... Não aprendemos blockchain ontem, já experimentámos várias tecnologias, já experimentámos vários produtos, já tentámos diferentes abordagens e isso trouxe uma parte de valor. Isso é confiança na equipa, não é? Exatamente. Há uma confiança de que tem um background que sólido. O Pedro não trazia a experiência de blockchain, mas foi Senior Project Manager na Ovion, foi Senior Project Manager na Bosch. Pá, traz uma bagagem de processos, de operação, de delivery, pá, que complementa muito bem. Eu acho que o que nos ajudou foi... Temos uma equipa altamente multidisciplinar. Acho que eu recebi passámos por muitos founders, por muitas VCs que falaram connosco, deram-nos muitos conselhos e não me esqueço, uma coisa que me disse, olha, o Carlos Silver da Faber virou-se para mim e disse um dia, porque eu fui um bocado quem deu aqui o kick-off, tinha um bocadinho mais de disponibilidade temporal, porque eu saí para trabalhar part-time já com a ideia de montar a startup, e ele disse-me, na altura nós estávamos a começar a estabilizar as relações de co-founder, e ele disse, pá, não ter o co-founder é preciso ser um empreendedor muito rígido. Um empreendedor sozinho tem que ser uma pessoa muito rígida porque o caminho é horrível. A pessoa passa a vida a sofrer todos os dias. Every day's shit day. Não sei se pode dizer isto, mas... Podes. Boa. Portanto, every day's shit day e é bom fazer o caminho acompanhado. E isso na altura para mim aquilo ressoou-me, porque nós estávamos a criar a equipa e eu pensei, pá, se há alguém com quem eu quero fazer isto é com o Pedro e com o Diogo. Se é para levar isto para a frente, pá, então vamos como irmãos, vamos fazer isto até ao fim, pá, e vamos sofrer junto e vamos ganhar junto e a coisa vai-se fazer. E essa parte corporativa e de equipa acho que ajudou a criar muita confiança na estrutura e no projeto. Depois foi um bocado ter um plano sólido de transparência, ou seja, nós tínhamos um plano de execução, um plano que era palpável, não tínhamos... Há certos pormenores... Como founders iniciais, não tínhamos toda a documentação que às vezes até é preciso de PNLs, de roadmap, não tínhamos tudo planeado ao centímetro, anos de distância, mas tínhamos um plano muito sólido para 6 meses, um ano e meio de o que é que nós vamos fazer, porque é que estamos a fazer isto, quais é que são as capacidades de pivotear, o que é que há aqui de espaço a explorar lateral. Ou seja, o plano base era bastante estruturado e depois foi muito não, mesmo. Nós aprendemos por experiência e fizemos uma coisa interessante, que foi partimos as nossas tarefas com o que cada um fazia melhor. Que às vezes é uma coisa que parece simples, mas não é. Que é uma introspeção pura e dura de o que é que uma pessoa faz bem e o que é que faz mal. E nós temos, cada um tem as suas valências. E, por exemplo, eu passei muito tempo a fazer pitch. Dias inteiros. VCs, pessoas tradicionais. E quase... A aprender com cada iteração. Experimentava frases, experimentava ideias. E as pessoas, e a compilar respostas, a compilar conhecimento, a perceber o que é que as pessoas queriam ver, o que é que havia, o que é que nós estávamos curtos, e utilizar esse conhecimento todo para depois começar a criar uma oferta de valor em que o nosso pitch começou a tornar-se compound. Os primeiros... E até dou uma história engraçada que nos aconteceu. Eu conheci um americano, ele é australiano, mas pertence a uma DAO super conhecida. E eu mostrei-lhe o produto no Web Summit do ano passado, um bocadinho antes do Web Summit. Eu estava tipo, eu ia-me abrir ali umas portas importantes. Eu fui lá, mostrei o meu pitch e o deck, e já estava bastante maturado, já tinha levado todos os nomes de todas as VCs portuguesas, internacionais. Mas aquilo já estava a começar a ficar maturado e eu até já estava a começar a receber sim. Já não estava a receber nãos, mas já estava a receber uns nins, e eu já estava a sentir que já não era empurrar com a barriga e que aquilo já se consolidava. Eu mostro aquilo ao gajo e o gajo olha para aquilo e diz "This is a pile of garbage." E eu na altura, porque eu aí já não estava naquela fase de experimentação, já estava, aquilo custou-me engolir. Eu olhei e pensei, isto bolas, ainda ele foi franco. Os americanos e os alemães eu sinto que são muito pragmáticos, são um bocado diferentes dos portugueses. Disse ali com, sim, não teve cá nas nuances, foi binário, foi racional, sim ou não. Eu disse, não, isto não está bom. Os produtos que nós, tipo, que há investimento em US com VCs americanas, pá, estão noutra ordem de grandeza de qualidade. O vosso produto, o vosso pitch, pá, não está bom. Há erros de inglês, não eram erros de inglês, era pequenos pormenores de construção gramatical de um americano. Um americano não diz uma frase assim. Sim, percebe logo que aquilo não foi escrito por um americano. Percebe logo. E isto são inputs que
eu na altura levei aquilo a peito e pensei, levei a peito, mas Pensaste que ainda comi, viste, da arte vais pelo fazer? outro swallow, não é? O que é que vou fazer? Mas foi bom. Deves ter dito garbage is you. Não. Garbage is you, bitch. Não, eu aproveito logo. O que é que há aqui para melhorar? O que é que há feedback? O que é que eu posso fazer? Diz-me tudo o que eu quero ouvir, porque eu quero fazer melhor. E ele pau, E ele deu ali uns. As pessoas nunca dão o feedback todo, não é? Mas deu ali, apontou logo ali 3 ou 4 coisas. E eu nesse dia disse: pá, a primeira coisa que nós temos que, a partir de agora, não há nenhum documento que não saia sem uma revisão de um copy. Porque nós escrevemos bem inglês, mas se estamos a vender a um público estrangeiro, eles percebem que isto não é escrito por um português. Aliás, que isto é escrito por um português que fala um inglês bom, mas não é um inglês nativo. Pequenos pormenores a este nível, isto depois começa a fazer compound. Depois nós refinámos o produto ficou mais sólido, refinámos o deck, ouvi muitos mais nãos, os nãos começaram-se a transformar em sims, os nãos começaram-se a transformar em eu não confio neste produto, mas eu vou chamar os meus amigos que são especialistas do Web3 e eles vão fazer voucher ou não por esta ideia. E começámos a crescer a nossa network de não fechar as portas, começámos a ser exposta a muita gente, começámos a criar as relações. Eu perdia horas infinitas nisto, porque era uma necessidade. Nós começámos a ver, nós estamos a falar aqui destes 6 meses, mas em 6 meses a competição começou a fazer coisas e a aparecerem produtos novos. Ou seja, isto é um mercado onde não dá para fazer aquele bootstrap tradicional, que é o sonho do empreendedor que está a fazer uma mesa e essa mesa é melhor, e ninguém está a olhar para mesas e, portanto, ele vai fazendo e qualquer dia chega e tem a melhor mesa do universo e ganha o jogo e nem precisa de VC Money, é tudo uma maravilha. Não, isto é um negócio onde um mês de atraso faz com que a funcionalidade que estávamos a desenhar e que já está super bem pensada já está desatualizada, porque a competição já fez 2. E então nós percebemos que precisávamos mesmo de algum capital de significativo. Mudámos até a nossa abordagem de necessidade de capital. Percebemos, nós no início precisávamos de muito menos dinheiro, achávamos nós. Depois tivemos um relato de realidade, precisamos de fundos que façam sentido, de fundos que tragam este produto para a vida, ou vamos morrer na praia antes de começar. E depois conseguimos encontrar alguns players que eram especialistas em Web3. Isso também mudou muito. Foi uma coisa que nós percebemos que foi... Players ou investidores? Investidores. Que foi... É muito importante escolher os investidores e ir a investidores que já saibam o que é que se está a falar. Logo aí melhora logo... A discussão mudou de eu fazer uma call de 1 hora onde... Tipo, quando fazia com players, com investidores que estavam tipo, a querer compreender o espaço e até bastante interessados, os primeiros 30 minutos eram a tentar perceber o que é que eu estava a dizer e se aquilo fazia sentido. Depois, com dúvidas bastante palpáveis a perceber. E depois chegávamos ao fim da reunião e nem sequer tínhamos entrado no sumo da questão, que é isto: há pés para andar ou não há pés para andar? Quando começámos a ir a investidores com experiência Web3, com vários investimentos nessa área, 5 minutos de apresentação de ideia, 5 minutos de dúvidas e depois 50 minutos para discutir, ok, então o que é que já existe, o roadmap, então, e entramos no detalhe. E isso mudou muito a perspectiva, fez com que nós conseguíssemos criar confiança em alguns investidores estrangeiros. O produto ficou, também como sabes, o protótipo começou cada vez a ficar mais robusto, o deck mais forte, e depois passámos por um due diligence, tivemos um investidor principal que nos fez um due diligence a muitos níveis, desde parte de negócio, parte de equipa, parte de tecnológica, tokenomics, parte de económica do produto, foi tudo. Fizeram-nos um due diligence bastante profundo e no fim disseram, não, vocês, eu acho que isto tem pernas para andar, nós queremos ser lead investors. E isso também ajudou muito depois à construção do resto da ronda, porque depois conseguimos ir às pessoas com quem até já tínhamos criado boas relações, que até já confiavam em nós, mas que não tinham confiança no produto porque estavam muito longe do mercado, e com esse aporte de confiança já ajudou a abrir portas que estavam entreabertas. Eu tenho este lead investor, não é? E depois dá confiança aos investidores. Tivemos também investimentos de fundo americano que veio por aquele tipo que me disse a pile of garbage. Ele depois arranjou. Depois quando voltei a fazer uma apresentação, voltei a apresentar a ele, apresentei a outros players do fundo de investimento onde ele estava, e ele disse: "Now I'm taking this to my peers." E nesse dia eu percebi, isto foi bem trabalhado, crescemos, fizemos qualquer coisa bem. Não sei se fizemos tudo, de certeza que não, mas fizemos coisas boas aqui porque mudámos o mindset de uma pessoa que é franca. E pronto, isso ajudou e foi
E lá está, trabalho e sorte. Isto também, a sorte tem um Sorte timing, trabalha-se também e também tem timing e também aparece. é tudo. Isto são as pecinhas todas e pronto. E agora estamos capitalizados para levar a nossa visão E para a agora frente. começa o estamos- trabalho. E agora já estamos com clientes e já estamos... Estou a e dizer, já agora estamos- ainda vem o trabalho agora mais vem- difícil, não é? Agora vem a parte. Depois foi crescer a equipa, crescemos a equipa bastante rápido, atraímos bastante talento cá em Portugal, tornámos uma marca até com alguma força e estamos a conseguir contratar bem. E isso depois começa a desbloquear. As coisas começam. Agora é preciso vender. Agora é preciso vender, agora é preciso fazer coisas que as pessoas queiram comprar. E não é só Exatamente. vender. E é um tema porque nós estamos num mercado ainda de nicho, não é? Perceber bem a quem é que se está a vender. E se tu vender, também tem muito que se lhe diga. Isso foi uma coisa que nós descobrimos, que foi aquela coisa de fazermos 2 protótipos. Foi percebermos, foi uma lição de vida que foi: se é para vender a alguém e eu tenho que saber a quem e o quê. Tens o mercado a atrair investimento, ou seja, os tipos Claro. que vão financiar os empréstimos, não é? E depois o mercado do destinatário final que quer, no fundo, quer recorrer à casa de penhora, não é? Claro. São, Não, e depois- são abordagens completamente E diferentes. depois dentro desses... E com argumentos completamente E depois, diferentes. dentro desses, cada um está a jogar o seu próprio jogo. Há várias pessoas que querem investir com coisas diferentes, com mindsets diferentes. Há várias pessoas a pedir emprestado com objetivos diferentes. E nós temos estado a trabalhar muito em segmentar um player ou 2 no máximo por cada lado da equação para conseguirmos servi-lo pelo menos em bem. Pelo menos servir aquele bem. Bem. Depois os depois, outros vão sim. vir quando Os ganhamos outros são mais de vir e estrutura. vocês vão acrescendo também Claro. esse target e etc. Olha, Nuno, muito fixe, obrigado por teres partilhado essa história, é super interessante. Obrigado, eu. E pá, esperemos, estamos seguros que há de ser útil para algum de vocês também. Portanto, pessoal, se vocês conhecerem alguém para quem pode ser útil, por favor, partilhem este episódio. Já sabem onde nos encontrar, estamos nas plataformas digitais, estamos nas redes sociais, estamos no canal Q. Esta parte não, mas outra parte sim. Obrigado, pessoal. Nuno, obrigado por teres vindo e teres partilhado. Obrigado, eu. Foi um prazer. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Feito. Agora sim.